Vocês já pararam para prestar atenção nas coisas ao seu redor? A sua rua, os lugares que você frequenta, são acessíveis? Vocês já pensaram em viver no mundo acessível e inclusivo para todos? Meu nome é Bárbara Meu nome é Natália. e hoje nós vamos falar sobre como fazer do mundo um lugar mais inclusivo. Começando pelos conceitos básicos. O primeiro deles é a inclusão. Inclusão é o simples processo de garantir com que todos, independente de suas diferenças ou origens, possam ser valorizados e respeitados, tendo acesso igualitário a direitos, recursos e oportunidades. Em uma sociedade inclusiva, é muito importante que a diversidade seja vista como uma riqueza e não como um obstáculo. Até porque nós vivenciamos a diversidade o tempo todo, principalmente no Brasil, um país que é influenciado por diversos outros. Com a diversidade, nós conseguimos aprender sobre várias coisas. Inclusive, nós conseguimos até mesmo melhorar nossa inteligência emocional e compreensão. Com ela, aprendemos sobre tópicos muito importantes como a inovação, já que com ela temos um olhar mais abrangente. Nós aprendemos também sobre a criatividade, já que com ela vemos novas perspectivas e pontos de vista. E também nós aprendemos sobre a representatividade. Com ela, nós tornamos seres humanos melhores. Durante a formação das sociedades, certos grupos foram sendo mais excluídos do que outros, como negros, mulheres, pessoas com deficiência, etc. Esses grupos ficaram sem acesso a direitos básicos, como o de um trabalho digno. Com o tempo, felizmente, foram sendo tomadas providências para a inclusão desses grupos marginalizados. Um exemplo foram a criação de escolas acessíveis para pessoas com deficiência. Muita gente não sabe, mas a inclusão consta na lei brasileira, e é a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existem diversos tipos de inclusão, que podem ser utilizadas em várias áreas da vida. Algumas delas são a inclusão social, que é basicamente o processo de você incluir todas as pessoas da sociedade em tudo. Seja na prefeitura, nas escolas, no ambiente de trabalho, em tudo, basicamente. Que eles tenham acesso a tudo que eles precisam e sejam bem representados. Também existe inclusão no ambiente escolar, que é basicamente você incluir todas as pessoas no ambiente escolar, sem que nenhuma fique de fora ou alguma criança se sinta excluída, que todos consigam aprender bem e também ter apoio dos professores, é claro. Também existe a inclusão no ambiente de trabalho, que é basicamente você incluir todas as pessoas no ambiente de trabalho e também fazer com que elas consigam ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, sem contar suas diferenças. Também existe a inclusão no meio digital, que é basicamente você criar um meio digital com um simples esforço que faz com que todo mundo consiga simplesmente utilizar tudo. Existe também a inclusão cultural, que basicamente é fazer com que todas as culturas sejam respeitadas e que todos sejam incluídos nos mais diversos espaços, independente da sua cultura. Existe a inclusão financeira, que é fazer com que todos tenham acesso aos serviços financeiros básicos, como bancos ou formas de pagamento online. Por último, existe a inclusão política, que é fazer com que todos façam parte ativamente dos processos e das escolhas políticas. Agora, falando sobre acessibilidade, que é um conceito que muitas pessoas ficam com dúvida. Mas, posso dar uma ideia? Abre seu celular. Ou não, não abre. Deixa eu só falar primeiro. Você sabia que ele é um exemplo de acessibilidade? Porque ele é traduzido para todas as línguas. Porque provavelmente você tem um celular que veio dos Estados Unidos, lá do Japão, China, alguma coisa desse tipo. E provavelmente você não conseguiria entender um mandarim, um coreano, provavelmente inglês. Muitas pessoas conseguem entender, mas não é a coisa mais acessível do mundo. E seu celular é um exemplo de acessibilidade. Mas, Nath, o que é isso? A acessibilidade é basicamente abrir o espaço para que todo mundo consiga utilizar. Colocar coisas acessíveis nos espaços para que todo mundo consiga utilizar. Mas uma coisa que muita gente pensa quando escuta esse conceito pela primeira vez é que ele só serve para pessoas com algum tipo de deficiência, coisa que não é nada de verdade, até porque todo mundo utiliza. Bom, seu celular é um exemplo, mas não é somente a tradução. Até porque alguém com uma deficiência visual precisaria de um celular que descrevesse o que está escrito na tela. Que quando você clica em uma determinada parte do celular, ele vai começar a ler o texto que está ali. A acessibilidade é uma forma de inclusão e, assim como na inclusão, existem diversos tipos de acessibilidade. Essas são a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade atitudinal, que se refere à atitude das pessoas e à quebra de barreiras sociais. Por isso, é necessário sempre estar atento e ir contra ações que sejam discriminatórias ou preconceituosas.
Existe a acessibilidade instrumental, que é fazer instrumentos e ferramentas acessíveis para todas as pessoas. Existe também a acessibilidade programática, que é gerar essa consciência para que todos saibam as leis e os direitos da pessoa com deficiência. Existe a acessibilidade natural, que se refere a certos obstáculos que a própria natureza acaba criando e que ficam no caminho, como terra, areia, água, etc. Existe a acessibilidade digital, a acessibilidade metodológica, que é no ambiente escolar, a acessibilidade nas comunicações e, por último, a acessibilidade nos transportes. Alguns exemplos de acessibilidade são os esportes adaptados, que são uma versão de esportes que provavelmente vocês conhecem, como o basquete, que é adaptado para cadeira de rodas, onde as pessoas vão na cadeira de rodas mesmo e praticam o esporte. Do mesmo jeito, só que com algumas regrinhas adaptadas. Também existem os corrimões, as rampas, o braille, a linguagem de sinais, a própria tradução do seu celular, entre várias outras coisas. Uma coisa que também fala bastante sobre a inclusão são os ODS. Mas é aí que tá. O que são ODS? ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram criados pela ONU, uma aliança entre países em pró dos direitos humanos. Esses ODS constam em uma agenda com 263 metas e 17 objetivos que devem ser cumpridos até uma certa data, nesse caso, até 2030. Esses ODS falam sobre os mais variados assuntos que são muito importantes, como a erradicação da pobreza, mudanças climáticas, saúde, segurança, educação e, é claro, inclusão. Os ODS que falam sobre inclusão e acessibilidade são o ODS 5, que busca desconstruir as desigualdades de gênero e desconstruir o estereótipo sexista. Existe também o ODS 10, que busca desconstruir todas as desigualdades e preconceitos de maneira geral. Existe o ODS 11, que além de buscar criar sociedades mais sustentáveis e seguras, busca criar sociedades mais inclusivas. E também existe o ODS 16, que além de procurar criar povos mais pacíficos, busca criar lugares com mais acessibilidade para a justiça e segurança pública. Falando agora sobre a questão do preconceito, preconceito é quando a gente cria uma ideia, um conceito sobre algo antes de nem realmente conhecer aquele objeto de juízo. Alguns exemplos de preconceito são o racismo, que é basicamente você ter um preconceito por alguém somente pela cor da pele dela, que existe desde a época da colonização. Também existe o capacitismo, que é você ter um preconceito por uma pessoa somente por ela ter algum tipo de deficiência. E, geralmente, com esse preconceito, acaba entrando algumas coisas a mais, como erros apontados na pessoa que não existem e também características ou coisas que ela não conseguiria fazer, que também, na maioria das vezes, não existe. Também existe a homofobia, xenofobia, intolerância religiosa, entre vários outros. Lembrando que preconceito não é só agressão física, mas vai desde insultos e xingamentos pesados até piadinhas de mau gosto, entre aspas, que muitas pessoas acabam fazendo por aí. Comparando com antigamente, hoje em dia o preconceito é muito menor, mas ainda é muito preocupante. Falando agora sobre a questão das pessoas com deficiência, a sociedade acabou criando essa ideia, esse preconceito, de que as pessoas com deficiência seriam menos capazes do que as outras para realizar as ações do dia a dia. Isso não é verdade, é considerado capacitismo e existem diversas tecnologias onde, com o simples auxílio delas, as pessoas conseguem fazer as mais diversas atividades do cotidiano. Existem também exemplos de pessoas incríveis que devem ser levadas como inspirações, que são pessoas com deficiência e não se deixaram ser paradas pelo preconceito, indo além das limitações. Um exemplo é a Tarsila do Amaral, uma grande artista que eu acredito que muitos de vocês devam conhecer. Ela foi muito importante no movimento modernista no Brasil. E quando ela era criança, contraiu poliomielite, o que deixou sequelas em suas pernas, deixando mais difícil para se movimentar. Outra pessoa é Dorina Nowil, uma renomada educadora e ativista que contraiu uveíte e ficou cega. Felizmente, isso não a fez parar de tentar continuar seguindo uma vida plena e a favor do direito das pessoas com deficiência. Também existe uma pessoa chamada João Carlos Martins, um renomado pianista e maestro brasileiro com uma carreira musical notável, que de tanto treinar no piano acabou ficando com dores crônicas e também problemas nas mãos, mas mesmo assim não desistiu de tocar, ainda tendo seus concertos incríveis. Também existe a Maria da Penha Fernandes, que muitas pessoas devem conhecer pelaquela famosa lei da Maria da Penha, que é contra a violência doméstica. Ela era uma importante ativista que lutou pelo direito das mulheres, também contra a violência doméstica.
Um dia, seu marido tentou feminicídio com ela, que ela sobreviveu, mas acabou se tornando paraplégica. Assim, o governo começou a perceber que se eles deixassem aquilo acontecer e não entregassem o direito que as mulheres necessitavam e tinham o seu direito em si de ter, mais casos poderiam acontecer, como o da Maria da Penha. Agora falando sobre a representatividade. A representatividade é basicamente você representar toda uma sociedade sem ser uma forma de preconceito ou alguma coisa do tipo. Sem ser uma forma preconceituosa, basicamente. Onde todo mundo consiga ser representado e escutado, é claro. Que todo mundo consiga ter voz nessa sociedade. Fazer com que um povo inteiro seja escutado é algo muito necessário para a nossa sociedade, que é uma sociedade inclusiva. Teoria do cuidado de Leonardo Boff. Agora, falando de uma teoria que é bem mais recente, essa teoria acredita que nosso mundo está adoecido na forma que ele está feito, na forma que ele foi construído. Como se cada tijolinho que foi colocado tivesse um ou dois errados que fez a gente cair numa espécie de paradigma. Que foi a verdade de paradigma da conquista ou paradigma do trabalho. Onde o ser humano começou a sentir um bom sentimento, um prazer, ao ver seus vazios essenciais serem completos. Assim, ele começou a negar algumas coisas. Mas o que são essas coisas? O que de mal está trazendo para a gente? Será que isso é tão ruim? Leonardo Boff acredita que nós temos desevoluído moralmente. Isso porque, mesmo depois de anos, o ser humano ainda tem capacidade de negar uma coisa tão importante para eles mesmos, que eu vou explicar para vocês depois. Bom, toda essa busca por poder acaba desvalorizando o motivo de nós estarmos juntos. O poder, sem a razão, cria esse conceito de autodestruição. Até porque o ser humano, para conseguir mais conquistas, destrói ecossistemas e ambientes necessários para a própria sobrevivência no planeta Terra. Toda essa crise afeta a sociedade de maneira geral. E Leonardo Boff acredita que, para melhorarmos isso, é necessário uma revolução ética e voltar a um conceito que é anterior à razão, que é o sentimento. Claro, ele valoriza a razão, mas ela não conseguiu quebrar a barreira entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Por isso, é necessário dar mais valor para a prática e emoção afetiva. Até porque o ser humano é um ser de cuidado. É inclusive daí que vem o nome da teoria do cuidado, porque o ser humano ele é pleno em sociedade. Ele precisa de outras pessoas, e outras pessoas precisam dele. Ele cuida daqueles que estão ao seu redor. Quando o ser humano nega essa necessidade de cuidado, que é tão importante para eles mesmos, coloca a própria existência em xeque. A existência do mundo em xeque. Mas aí está a grande questão dessa teoria. Só você pensar desse jeitinho aqui. Você trata com carinho e respeito ou desdém e desprezo? Você trata todo como um sujeito, coisa que ele realmente é? Ou você começa a objetificar suas relações para somente o que você quer da sua vida ou coisa do tipo? Essa é a teoria do cuidado. E que, para a gente poder sair dessa espécie de paradigma, a gente precisa começar a ter autocontrole, perceber nossas relações, perceber o que a gente está fazendo e começar a nos perceber em si, nos escutar. Agora, falando sobre ações que os governos poderiam fazer para tornar o mundo um local mais inclusivo. A primeira ação seria tornar os locais mais acessíveis. Uma pergunta. Vocês podem imaginar comigo agora um pouquinho? Porque eu quero que vocês pensem numa rua que vocês sempre passam. Tipo, uma rua que tem um sinal, que seja uma rua que... Tipo, uma avenida, assim. E eu quero que vocês pensem bem nessa avenida. Por acaso, nesse sinal, assim, caso vocês já tenham reparado, tem alguma espécie de botão? Um botão que, quando você aperta, faz um tal barulhinho, tipo um apitinho ou alguma coisa do tipo. Se não, tem tanta chance de alguém com uma deficiência visual acabar sofrendo um acidente naquele local que já não se torna mais acessível. E com esse exemplo, eu quero trazer vocês para a primeira ação, que seria tornar os locais mais acessíveis, fazer com que todo mundo consiga ser bem incluído nos ambientes, assim, e sem que eles tenham chance de sofrer esse tipo de acidente, que é muito grave. A segunda seria tornar as escolas muito mais acessíveis. Colocar professores para auxiliar crianças que têm alguma deficiência, incluir todas as crianças nesse ambiente, fazer com que elas se sintam bem naquele lugar, que elas se sintam incluídas, sem nada faltar naquilo, e que elas consigam se entender naquele ambiente também e estudar bem. A terceira seria fazer instituições e dar visibilidade para elas e fazer com que elas consigam ser bem vistas e reconhecidas. Mas uma única pergunta para vocês. Vocês conhecem essas instituições de reabilitação? É uma pergunta assim, que a maioria pode dizer não. Mas elas são basicamente instituições que
vão auxiliar caso alguém se torne deficiente, caso alguém sofra um acidente ou alguma doença, traga a pessoa a nisso. E é uma coisa que pode acontecer com todo mundo aqui. Pode sofrer um acidente de carro, contrair uma doença, ter algo de genética. Isso é algo normal. E elas vão te mostrar que você pode continuar a sua vida de uma forma plena e comum, sem nada te atrapalhar. Existem também as ações que nós, a sociedade, podem fazer para tornar um lugar mais inclusivo. Começando por, claro, exigir dos governantes que façam as ações que minha colega Natália citou anteriormente. Outra coisa seria desconstruir o estereótipo de deficiência que eu expliquei para vocês lá atrás. É necessário desconstruir não só esse estereótipo, mas como também qualquer outro estereótipo que diga que, só pela pessoa ser diferente, ela seria inferior. Outra coisa é trabalhar mais com as crianças essa questão do respeito e da inclusão. Até porque, infelizmente, não é sempre que as crianças recebem essa educação de casa de que devem respeitar o próximo, independente de suas diferenças. Por isso, é muito necessário que isso seja ensinado não só em casa, mas como também na escola. É necessário também dar mais valor para a diversidade e representatividade. A diversidade é uma ótima oportunidade de aprendizado, e ela é única e constante. E a representatividade é muito necessária para uma sociedade mais equitativa e democrática. Fazer com que a sociedade comece a exigir seus direitos. Bom, para primeiro o governo entregar os direitos das pessoas, é claro que as pessoas precisam exercer seus papéis de cidadãos. Então, todo mundo cumprir seu papel de cidadão, se juntar e também se escutar, é claro, fazer com que todo mundo seja bem representado e bem escutado. Assim, exigir seus direitos, já que quando a sociedade se junta, ela realmente faz a diferença. Por último, mas não menos importante, é muito necessária a conscientização. Um exemplo é essa apresentação que eu e a Natália estamos fazendo para vocês. Só delas chegarem nas pessoas certas, já pode gerar algo muito bom. Até porque você não precisa fazer uma ação estrondosa para poder gerar algum impacto. Cada açãozinha e escolha que a gente toma gera alguma coisa. Você pode começar mudando os seus hábitos e levando o que aprendeu nessa apresentação para o resto da vida. Muito obrigada!